Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o deputado federal, professor Israel Batista, e eu estou com ele aqui para a gente fazer um exercício de futurologia, tá? Porque eu vou perguntar para ele aqui se a reforma administrativa vai ou não vai ser aprovada no ano de 2021. Para aqueles que não conhecem o deputado professor Israel, ele é um deputado bastante atuante do ponto de vista de oposição à reforma administrativa, então é um deputado que está muito por dentro de tudo que está acontecendo na reforma administrativa e eu não podia perder essa oportunidade, né, dessa sua visita aqui no Direção Concursos para trazer essas perguntas aí que são questionamentos que afligem bastante o nosso público. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do professor Israel para aqueles que quiserem o acompanhar o trabalho que ele vem desenvolvendo, né, dar os pitacos de vocês também lá diretamente para ele. Mas é o seguinte, deputado, em primeiro lugar, queria agradecer bastante esse tempo aqui, né, esse espaço aí na sua agenda bastante corrida, mas já queria deixar de primeira essa pergunta. Na sua visão, a reforma administrativa vai ou não vai ser aprovada em 2021? Professor Arthur, obrigado pelo convite. Como presidente da Frente em Defesa do Serviço Público do Congresso Nacional, o meu trabalho é impedir que essa reforma seja aprovada. Mas o que a gente está vendo é que algum texto será aprovado em 2021. Então, nós estamos escrevendo um substitutivo. Nós não queremos aprovar a PEC 32, que foi enviada pelo governo, porque a gente considera que ela é muito ruim. Ela ataca, por exemplo, a estabilidade do servidor e nós já avisamos ao ministro Paulo Guedes que isso não vai passar. Nós não vamos aceitar o fim da estabilidade. Né? Uhum. Então a gente está fazendo uma outra proposta. Não é que a gente não ache que o serviço público possa melhorar. Ele pode melhorar. A gente acredita nisso. Mas não com uma reforma que acaba justamente com aquelas características que fazem um bom serviço público. Professor Arthur, o município onde o prefeito indica a diretora da escola tem a pior escola. Sim. Mas no município onde o professor é concursado, onde a diretora passa por um processo seletivo e uma eleição, você tem uma escola boa. As pesquisas mostram que onde você tem estabilidade do serviço público, você tem um bom serviço público. E onde você não tem, você tem um mau serviço público. Por isso a gente é contra a PEC 32. E a gente vai fazer a nossa proposta de reforma administrativa, que fortaleça o serviço público. Eu acredito que servidor tem que ser avaliado. E os servidores não têm medo de avaliação. Eles só não aceitam perseguição e injustiça. Isso não. Sim. Então a gente vai escrever o texto, sabe? A frente que representa os servidores vai fazer uma proposta. Uhum. Eu não acredito muito em reforma administrativa porque eu acho que o serviço público ele tem que ser aperfeiçoado todo dia. Sim. Todo dia tem que trazer uma inovação, sabe? Algo diferente, algo que melhore o rendimento, algo que faça o servidor se sentir parte de algo maior, né? Verdade. E a gente também está trabalhando muito, professor, para evitar que essa reforma se torne um elemento facilitador para interferência política nas áreas técnicas. Por quê? Porque numa democracia, você tem que ter área política, porque a democracia pressupõe isso, né? Eu fui eleito, sim, eu preciso governar, né? Como deputado, o presidente, os governadores, mas existe uma parte do atendimento à população que não deve ser submetida à política porque ela é técnica. Verdade. Por exemplo, cabe a mim, né, definir qual vai ser a política de saúde pública no momento de pandemia, que você foi eleito para isso. Mas cabe ao técnico definir qual é a melhor vacina, qual o melhor remédio. Eu não posso dar pitaco nisso. Então, o Brasil tem uma tradição patrimonialista, Arthur. Verdade. E essa tradição patrimonialista ela é caracterizada por uma confusão extrema entre a esfera pública e a privada. Sim. E é por isso que a gente tem que ter um texto de reforma diferente dessa PEC 32, porque ao diminuir os concursos, ao propor o fim da estabilidade, essa PEC acaba abrindo margem para que a gente volte para um Estado pré-Constituição de 88. A Constituição de 88 foi muito sábia. Ela tem os defeitos dela e por isso ela vem sendo reformada.
né? Sim. Mas ela tem uma sabedoria, professor Arthur, que eu admiro muito. Ela entendeu que o nosso principal problema de raiz era o patrimonialismo e ela prescreveu um remédio para isso. E o remédio prescrito pela Constituição foi a estabilidade do servidor. Sim. Que é o que permite que, por exemplo, eu não sei se o senhor viu um cientista do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele apontou que houve um aumento de 593% das queimadas no Pantanal. E eu sou membro da comissão do Pantanal, porque é um assunto que me agrada muito, é o meio ambiente. Eu acho que a gente tem que se unir para defender o meio ambiente. Sim. E aí o vice-presidente ficou chateado porque ele expôs os dados. E aí o vice-presidente falou que esse cientista devia ser comunista e não deve gostar do governo, por isso que ele contou isso para as pessoas. E aí esse cara, esse cientista do INPE, foi a público e respondeu como só um servidor estável pode responder. Ele respondeu vice-presidente da República. Senhor vice-presidente, o senhor é um general de 5 estrelas, mas em ciência, quem tem 5 estrelas sou eu, o senhor me respeite. Sim. Se ele não fosse um servidor estável, ele podia estar no olho da rua. Uhum. Você entende? Mas o servidor estável não tem estabilidade para agredir o político que foi eleito dentro da democracia. Não é isso. Mas ele tem a estabilidade para garantir que ele não sofra pressões indevidas para exercer o seu cargo de forma que não está prescrita na lei. Como os dados do INPE foram obtidos por pesquisas feitas com dinheiro público, esses dados não pertencem ao governo, pertencem à sociedade. Portanto, esse cientista, sendo concursado, só tinha uma alternativa de ação: apresentar os dados aos donos dos dados, a população brasileira. Sim. Não, é interessante ouvir você falando isso, porque claro que numa escala muito menor do que esse exemplo que você acabou de citar, mas eu fui auditor da Receita Federal e eu pude viver, de certa forma, isso na pele. Estava até recordando isso ontem. Ontem nós fizemos uma pequena comemoração de 2 anos, né, do Direção. Está fazendo hoje, parabéns, inclusive, né? 2 anos de Direção Concurso. Olha a honra, eu estou lá, aqui. Pois é, exatamente. Está aqui para participar aí desse nosso aniversário. E batendo um papo lá com o pessoal, eu pude recordar um pouco do meu tempo, né, na Receita Federal. E eu estava contando para eles exatamente um episódio assim, um episódio onde a gente percebeu que havia uma interferência indevida no nosso trabalho ali e que nós tivemos essa coragem, não é nem coragem, mas nós tivemos esse respaldo da estabilidade para chegar e dizer, não, olha, isso eu não vou fazer. Inclusive, eu me lembro bem do caso assim que eu falei, olha, se você me mandar por escrito, eu faço. Mas se não me mandar por escrito, eu não vou fazer. É isso. E eu só tive a coragem de falar isso porque eu sabia que eu não seria demitido, não ia ter como ele retaliar diretamente, né, porque era uma pessoa de um alto escalão dentro da Receita Federal, e eu tive essa possibilidade de, ainda assim, né, dar uma resposta nesse nível. Mas, para a gente não se estender demais aqui, eu queria que você, de certa forma, desse um conselho mesmo para o nosso público aí que nos acompanha, e principalmente porque, assim, eu vejo que tem vários que me acompanham hoje estão muito focados em concursos da área policial, estão vendo os editais saírem, né? Polícia Rodoviária Federal está para autorizar o concurso, a Polícia Federal já autorizou, o DPEM está com concurso na praça também, então eles percebem, né, que esses aqui são imediatos, vamos fazer logo, vamos entrar antes que essa reforma passe. Agora, tem aquele pessoal que está se preparando para concursos, aquele aluno que quer trabalhar no IBAMA, que quer trabalhar na Receita Federal, que quer trabalhar numa escola pública e assim por diante. Para esse aluno, qual o conselho que você dá? Assim, você acha que é o caso, deixa o concurso público de lado, porque o cenário vai piorar demais, às vezes é melhor você olhar para outro lado, ou você acredita que, passando todo esse trator aí de reforma administrativa, o serviço público continuará sendo um ambiente, uma oportunidade de desempenhar uma profissão e, ao mesmo tempo, servir ao público, né? E que faça sentido, né, para as pessoas. O que você acha? Na minha opinião, o texto da reforma administrativa enviado para o governo, pelo governo, perdeu o momento, perdeu a oportunidade. O governo não conseguiu se articular o suficiente para aprovar o texto. Uhum. E agora, qualquer texto que venha a ser aprovado
vai ser muito menos impactante do que o texto enviado pelo governo. Então, a minha recomendação é que continuem estudando e aproveitem, porque muitos concursandos não estão ouvindo essa nossa conversa e vão parar. É verdade. Então, você vai ter como efeito imediato uma possível diminuição de concorrência a partir ali do segundo semestre do ano que vem. A gente sabe que o governo está segurando os concursos, está evitando fazer prova, mas o fato é que 40% da força de trabalho do Estado brasileiro se aposenta nos próximos anos. Uhum. Então não tem como você segurar concurso não tem ganho por de muito produtividade tempo. que Não tem jeito, isso, não né? tem como. Né? Então é muito difícil que essa situação permaneça. Qualquer reforma que vier a ser aprovada não vai, por exemplo, afetar alguns pontos que são essenciais. Por exemplo, o Congresso já está fechando questão sobre a estabilidade, né? Uhum. Eu trabalho bem, trabalho rápido ali, né? Eu estou ali articulando desde 2019. Uhum. Quando a gente ouvia falar da proposta, eu como presidente da Servir Brasil, depois até acho que eles deveriam seguir as redes da frente Servir Brasil. Legal. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. @Servir Brasil, para eles acompanharem o que está acontecendo. Né? Desde aquele momento a gente já começou a fazer uma costura dizendo, olha, isso aqui a gente topa, isso aqui a gente não topa. Isso aqui a gente avança com vocês, isso aqui não. E a gente foi fechando alguns acordos. A ideia é evitar que a reforma seja aprovada. Se isso não for possível, a ideia é fazer um texto que não prejudique o serviço público brasileiro, que mantenha as carreiras públicas atrativas, porque assim a gente puxa os trabalhadores mais dedicados, mais estudiosos, mais concentrados. Uhum. Porque o Estado tem que ter bons trabalhadores. E como é que você faz isso? Exigindo muito. E oferecendo, em troca, dignidade. Você vai trabalhar aqui, você vai ter funções pesadas, né? Tanto que agora, por exemplo, a gente está trabalhando para que o texto acabe com essa ideia, que é uma ideia falsa, né? Mas que está muito divulgada, de que o servidor é preguiçoso, que o servidor não trabalha. Não, nós vamos acabar com a possibilidade disso. O servidor vai ser exemplar, né? Exemplar. Uhum. E o Estado vai ser também um patrão exemplar. Essa é a ideia, né? Sim. Então, o Estado oferece condições dignas de trabalho, e, em troca, o servidor oferece sua lealdade, né, a sua dedicação ao povo brasileiro. Essa é a ideia da nossa proposta. Muito bom. É isso aí, parabéns pelo trabalho aí desenvolvido por vocês. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante aí da nossa conversa. Pessoal, lembre de deixar o joinha aí no vídeo. Quem não está inscrito aqui no canal, se inscreva também. E as redes, né, citadas aqui pelo professor Israel estarão aqui na descrição do vídeo para vocês. Um abraço. Isso. Tem a Prof. Israel também, que eu falei da Servir Brasil. Pode seguir @Prof. Israel, que lá vocês também vão ter muita informação. Prof. de professor, Israel, tudo junto. É isso aí. O link certinho vai estar aqui na descrição, é só clicar e ir direto lá no Instagram do professor Israel. Um abraço, até mais.